Então nós temos a raiz quadrada de x, da raiz quadrada de x, da raiz quadrada de x e assim por diante. Bom, para resolver isso, a gente vai escrever isso em forma de potência, né? Lembrando que o que a gente tem aí, vou fazer aqui passo a passo, para ver se ajuda a entender. Então, raiz, vamos fazer por partes, né? Vamos imaginar que tem só duas. Raiz da raiz de x vezes raiz de x. Então, isso é raiz de x que multiplica x elevado a 1 meio. Ok? Essa raiz de x eu escrevo como x elevado a 1 meio. Mas isso aqui, ele pode ser pensado como x vezes x elevado a 1 meio, elevado a 1 meio, por conta dessa última raiz. Elevado a 1 meio. E aí, isso aqui vai ser x elevado a 1 meio, que é esse primeiro x elevado a 1 meio, vezes o segundo x elevado a 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 quarto. Então, para cada raiz, você vê que o expoente do x, você vai ter um x cujo expoente é o expoente que ele tinha aqui sobre o índice da raiz. Isso é uma propriedade de radicais, né? Você pode sempre transformar um radical em uma potência. Então, raiz de x é x elevado a o expoente do x, que é 1, sobre 2, que é o índice da raiz. 1 sobre 2. Aí faz de novo a mesma coisa para esse número. Esse número está dentro da raiz. Então, é esse número elevado ao expoente dele, que é 1 sobre 2. É isso aqui. Uma forma de pensar, porque aqui a gente está numa situação em que a encaixe daqui para lá. Então, não existe um último termo. Então, o encaixe ele é sempre, o primeiro aqui vai ser 1 sobre 2. O segundo x, que é esse segundo x aqui, ele vai ter 1 sobre 2 por conta dessa raiz, mas ela está dentro de outra raiz. Então, fica 1 sobre 2 e 1 sobre 2 sobre 2. Ou melhor dizendo, né? Essa coisa, a gente pode pensar assim. Isso é raiz de x vezes raiz. Deixa eu pensar antes de transformar. Isso é raiz de x vezes raiz da raiz de x. Raiz de um produto é raiz do primeiro vezes a raiz do segundo termo. Então, isso aqui é x elevado a 1 meio. E esse raiz da raiz vai ficar raiz quarta de x. Né? Raiz quarta de x. E quando eu tenho radical, radical do radical, ele fica, o índice multiplica, né? Um ao outro. Então, 2 vezes 2. Então, raiz quarta de x. Então, isso é 1 sobre 2, x elevado a 1 sobre 4. Aqui, que é de forma geral, vai acontecer exatamente isso que aconteceu aqui. Não, vamos fazer, né? Vamos fazer, deixar de preguiça. O ideal é fazer mesmo. Se eu tiver raiz da raiz de x da raiz de x. Se eu tiver 3 radicais. Então, isso é raiz do x, que multiplica a raiz da raiz de x de raiz de x. Esse segundo número aqui, segundo radical. E esse aqui é x elevado a 1 meio. E esse aqui é raiz quarta de x da raiz de x. Mas isso é x elevado a 1 meio. E aqui fica um x, vamos separar, raiz quarta de x
vezes raiz quarta da raiz quadrada de x. Isso é x elevado a 1 meio. E esse aqui fica x elevado a 1 quarto, que é 1 sobre o índice. E essa última raiz, raiz quarta da raiz quadrada, é raiz oitava de x. E esse vai gerar aquele 1 oitavo. X elevado a 4, x elevado a 1 oitavo. Claro que isso aqui continua, então isso aqui vai continuar. E o que a gente observa é que o expoente, ela é uma PG, né? De razão 1 meio. Então, é 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto vezes 1 meio, 1 oitavo. O próximo vai ser 1 sobre 16, né? Que é 1 meio vezes 1 oitavo, dá 1/16. Então, esses encaixes de radicais ficam potências cujo expoente vai decrescendo. Mas aqui a gente está com potências de mesma base. Então, repete a base, soma o expoente. Então, isso é x elevado a 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1/16, mais 1/32, etc. Soma infinita. Porque existem infinitas raízes aqui dentro. Essa soma, eu fiz na aula anterior, né? Calculando assim. Somatório k variando de 1 até infinito, de 1 sobre k, 2 elevado a k. A gente pode calcular assim, demonstrando a soma, né? Que a soma vai ser o primeiro termo que multiplica 1 sobre 1 menos a razão. Assim não, né? Acho que é. 1 sobre a razão. Aí o que ocorre é que isso aqui tem como calcular isso aqui sem usar a fórmula. Isso aqui é a fórmula da soma infinita de uma PG decrescente. É o primeiro termo vezes 1 sobre 1 menos a razão da PG. Ok? Aí isso aqui dá 1 meio vezes esse aqui dá 1 meio. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1 sobre 2. Então 1 sobre 1 meio é 2. E 2 sobre 2 dá 1. Essa soma dá 1. Mas tem como calcular de outra forma, né? Sem usar a fórmula. Então dá isso aqui, que é o que eu escrevi aqui embaixo. E isso é 1. Então, esse monte de raízes é igual a x. O que é bem esquisito, tá? Porque são raízes encaixadas. Isso é muito interessante se a gente pensar em números irracionais. Né? Se o x for racional, esse número é racional, apesar de estar dentro de raízes, porque deu exatamente o x. Ok? Na verdade, ela vai ser sempre, né? Porque, aliás, nem sempre, porque nesse caso aqui, ó, ela poderia ser um número irracional, mesmo que x e y sejam racionais. Agora aqui não. Aqui, se x for racional, esse número é racional porque dá ele mesmo, dá o próprio x. Agora aqui, x e y, eles podem ser racionais e o resultado, que é esse número, que é isso aqui, pode ser irracional. Só curiosidade, na verdade, não tem nada a ver com a questão. Eu quero resolver essa. Lembre que para cada um eu vou ter o seu expoente multiplicado por meio, por conta das raízes serem quadradas
estarem encaixadas. Então, o primeiro x é elevado a 1 meio. O segundo número, que é y, é elevado a 1 quarto, que é esse 1 meio vezes 1 meio, que é esse 2 vezes o 2. Aí vai gerar 1 quarto. Esse x vai ser 1 sobre 2, 2, 2. Então, 8, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Esse y vai ser 1, que é o expoente dele, sobre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Aqui tem como a gente fazer, né? Os caras que têm a mesma base, esse, o próximo, que é 1 sobre 32, ele repete a base e soma os expoentes. Ok? De novo um APG. Só que agora a razão é 1 quarto. Em vez de 1 meio, é 1 quarto. O y é a mesma coisa. Eu vou ter 1 quarto, 1,16. O próximo y vai ser 1,32. Aliás, 1,64. Porque um é x e o outro é y. Fica alternando, né? E, de novo, vou ter uma PG de razão 1 quarto. Aí, como é uma soma infinita de uma PG decrescente, vai ser o primeiro termo, 1 meio, vezes 1 sobre 1 menos a razão. Uma razão é 1 quarto, que é 1 menos 1 quarto. A segunda, a do y, primeiro termo, 1 quarto, que multiplica 1 sobre 1 menos 1 quarto. 1 quarto aqui é a razão dessa PG, que é a mesma razão dessa. Acontece que esse número aqui, né, só fazendo a continha aqui, 1 sobre 1 menos 1 quarto, ele é 1 sobre 4 vezes 1, 4, menos 1, 3 sobre 4. E 1 sobre uma fração fica 1 que multiplica o inverso da fração, né? Então dá 4 terços. Acontece que esse 4 terços, no primeiro está multiplicando 1 meio. Aí esse 4 cancela esse 2, ficando aqui 1, 2 sobre 3. Então vai ficar assim. Aliás, eu fiz aqui. Fica 1 meio que multiplica 4 terços. 4 terços é esse número. Calculei aqui. E 1 quarto vezes 4 terços. Que é 1 quarto vezes o mesmo número, 4 terços. Aqui vai ficar 2 sobre 3. E aqui fica 1, porque o 4 cancela o 4. Então 1 sobre 3. Então isso é raiz cúbica, porque 3 e 3. O denominador é o índice, né, da raiz. X a esse expoente, que é o numerador, 2. E o y elevado a esse expoente, 1. Ok? Tranquilo? O livro errou aqui. Eu estava olhando lá no livro. Colocou raiz quadrada. Um erro. Erro de digitação. Até aqui estava correto. Alguém, quando foi copiar, não colocou o 3, o índice.